Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lei de Hess? Olha só, para estudar as leis de Hess, a gente precisa levar em consideração que as reações, algumas reações químicas, acontecem em etapas e que a soma dessas etapas nos dá a equação final, a reação chamada de reação global, tudo bem? A reação global, ela é representada sempre apenas pelas substâncias iniciais e finais desse processo, sem apresentar os intermediários. Isso a gente vai olhar já já aqui no exemplo, tudo bem? Outro ponto importante, né, e essencial para o uso dessa lei de Hess é que a somatória dos ΔH de cada etapa será o ΔH da reação global, da reação final. Vamos ver como tudo isso funciona, gente? Olha só, eu trouxe para vocês uma reação química já equacionada como a equação global dessa reação. Então, nessa reação química, a gente tem 3 mols de C2H2 sendo transformados em 1 mol de C6H6, tudo bem? Essa é a nossa reação global, que vai ser formada a partir dessas duas etapas fornecidas pelo exercício, tudo bem? Na primeira etapa, eu tenho C2H2 reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. E na segunda etapa, eu tenho C6H6 reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água, tudo bem? A minha dica é o seguinte: olha sempre a equação global e analisa em que posição estão as substâncias dessa equação global. O C2H2 está como reagente na equação global, não tá? Assim como na etapa 1, onde ele aparece, ele também está como reagente, correto? Então, deixa essa equação assim, desse jeito, né? Então, esse C2H2 já está nos reagentes aqui na primeira etapa, beleza. Outra coisa que eu tenho que analisar com relação ao C2H2, na equação global, eu não tenho 3 mols. E aqui nessa primeira etapa, eu só tenho 1. Ou seja, eu vou precisar multiplicar essa equação por 3, a equação toda, para eu conseguir os 3 mols de C2H2. Tudo bem? Então, eu já fiz, né, na primeira etapa, todas as ações necessárias para que eu obtenha 3 mols de C2H2 lá na minha global. Continuando, na segunda etapa, o que eu tenho? Uma reação com o C6H6. Na equação global, esse C6H6 está nos produtos, tudo bem? C6H6 nos produtos. E isso mostra pra gente que lá na minha etapa 2, eu vou ter que inverter essa equação para que o C6H6 passe a estar representado como produto, tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês um sinalzinho de inversão, tá? Então, essas duas etapas a gente mexe, né? De modo a obter exatamente a equação global que o exercício forneceu pra gente. Então, eu vou reescrever essas duas equações com as ações que a gente precisou fazer. Olha só, a primeira etapa eu multipliquei por 3, e aí eu vou multiplicar todas as quantidades, né, dessas substâncias por 3, vejam só. E a segunda etapa, eu precisei inverter essa equação para que o C6H6 passasse a estar do lado dos produtos, tudo bem? Então, eu vou escrever essa equação 2 invertida, beleza. Uma vez tendo agora as duas etapas, né, nas posições corretas, o que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar todas as substâncias que aparecem como reagente em uma das etapas e como produto na outra, tudo bem?
Então, olha só, o O2, ele é consumido na primeira etapa e ele é liberado na segunda etapa, tudo bem? E por isso eu posso cortá-lo da equação, a gente chama de intermediário, tá certo? Eu só posso cortar quando as quantidades dessas substâncias forem as mesmas, tá? Então, aqui eu tenho a mesma quantidade, 15 meios e 15 meios. Posso cortar o oxigênio. A mesma coisa eu vou fazer para o CO2. Eu tenho 6 CO2 como produto da primeira etapa e 6 CO2 sendo consumidos na segunda etapa. Posso cortá-los, tá certo? E a água? Eu tenho 3 mols de água sendo formadas na primeira etapa e 3 mols de água sendo consumidas na segunda. Posso cortar também, certo? O que sobrou, então? Sobrou os 3 mols de C2H2 e o C6H6, certo? O C2H2 está como reagente e o C6H6 está como produto. Muito bem, conseguimos chegar à nossa equação global a partir das etapas da reação. Tudo bem, gente? Olha só. Nesse exemplo, eu tenho não só que mostrar, né, como eu chego até a global, mas também encontrar o ΔH da reação, tá? Como que eu vou encontrar o ΔH da reação? Eu tenho que somar os ΔHs das etapas. E o ΔH de cada uma das etapas vai ser modificado de acordo com a modificação que a gente realizou lá na equação química, tá? Então, na primeira equação, a gente não tinha multiplicado por 3? Então, nós vamos multiplicar esse ΔH da primeira etapa por 3 também, tá? Lá na etapa 2, a gente não tinha invertido a equação química? Muito bem, aqui no ΔH, eu vou inverter o sinal desse ΔH. Feito isso, ajustado, né? Feito todas as modificações também para o ΔH, é só a gente somar esses valores de ΔH e a gente encontra a variação de entalpia, o ΔH da reação global. Tudo bem, galerinha? Essa parte precisa de bastante atenção, tudo bem? Mas fazendo esse passo a passo, dá sempre certo, tá bom? Agradeço a atenção.